Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Caroline e na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre trigonometria e focando na trigonometria do triângulo retângulo. A princípio, no primeiro momento da aula, a aula será apresentada por mim, professora Caroline, e a professora Carla Maria e dá continuidade à nossa aula. O que veremos na aula de hoje? Veremos sobre a introdução, sobre a trigonometria do triângulo retângulo, a composição do triângulo retângulo e as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado ângulo reto. No tocante aos ângulos dos triângulos, os ângulos internos maiores que 90 graus são chamados de obtusângulos. Já os ângulos internos menores que 90 são denominados de acutângulos. Além disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Mas de uma forma mais simples, a trigonometria ela é uma das partes da matemática que estuda as relações existentes entre os ângulos e os lados dos triângulos, ou que possui um ângulo de 90 graus. Composição do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado por catetos e hipotenusa. Os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. São classificados em cateto adjacente e cateto oposto. Ou seja, o cateto, são os lados que formam o ângulo reto de 90 graus, ou seja, são os lados que tocam o ângulo, como vocês podem observar na imagem. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Ou seja, a hipotenusa é o lado que não toca o ângulo de 90 graus e também é o lado maior. Segundo o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos tem um triângulo retângulo e é igual ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, aqui a gente pode ver a relação entre o cateto e a hipotenusa usando a seguinte fórmula. H elevado a 2, que é igual a CA elevado a 2 mais CO elevado a 2, que significa que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado somado ao cateto oposto ao quadrado. Relações trigonométricas do triângulo retângulo. As razões trigonométricas são relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. E as principais são o seno, o cosseno e a tangente. E aqui tem as seguintes fórmulas, que no seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, pessoal, dando continuidade agora, meu nome é a professora Carla, a gente vai dar continuidade a partir desse momento, no círculo trigonométrico e as razões trigonométricas. Aqui, como vocês já devem ter visto em algum momento, é o círculo trigonométrico, que é onde a base da trigonometria, onde a gente começa a entender da onde parte o seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cotangente, a cossecante. Então, a partir daqui que vocês começam a entender melhor como se dá a trigonometria. O círculo trigonométrico é utilizado para auxiliar nas relações trigonométricas. Acima, podemos encontrar as principais razões, sendo que o eixo vertical corresponde ao seno e o eixo horizontal ao cosseno. Vou voltar aqui, para vocês observarem que o eixo vertical corresponde ao seno e o horizontal corresponde à tangente, ao cosseno, quer dizer. E, além delas, temos as razões inversas, que é a secante, a cossecante e a cotangente. Que aí a gente tem a secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante é 1 sobre seno e a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, essas relações elas vão servir de base para que vocês façam cálculos onde essas relações vão ser a base da resolução desses cálculos. Aí a gente tem também os ângulos notáveis, que são os ângulos principais da trigonometria. Por exemplo, o ângulo de 30 graus. O seno do ângulo de 30 graus é 1 sobre 2,
O de 45 é raiz de 2 sobre 2. O de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. A tangente do de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente do ângulo de 45 é 1. E a tangente do ângulo de 60 graus é raiz de 3. Essas relações, esses ângulos notáveis, são muito importantes no decorrer dos estudos de vocês sobre a trigonometria. Então, essas relações são a base para vocês entenderem melhor e aplicar esses estudos sobre a trigonometria. Aí a gente trouxe um exemplo para vocês. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 centímetros e um dos ângulos internos possui 30 graus. Qual o valor dos catetos oposto, que eu vou chamar de x, e o adjacente, que eu vou chamar de y, desse triângulo? Então, de acordo com as relações trigonométricas, o seno é representado pela seguinte relação. O seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho que o seno de 30 graus, que é o meu ângulo, que foi me dado na questão, é igual a x, que é o cateto oposto, sobre o 8, que é a minha hipotenusa. Então, eu tenho 1 sobre 2, que é igual a x sobre 8, que vai dar 2x igual a 8, que x vai ser igual a 8 dividido por 2, então x é igual a 4. Então, o cateto oposto do triângulo retângulo mede 4 centímetros. E, a partir disso, se o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados de seus catetos, temos hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente, que foi o que a professora Carol já explicou lá no slide anterior. Então, essa relação é uma relação que vocês precisam aprender para que vocês possam fazer essas relações trigonométricas. Aí eu tenho que a minha hipotenusa foi me dada na questão como 8, então eu tenho 8 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que foi o meu x, que eu descobri anteriormente, mais o y ao quadrado, que eu não tenho ainda esse valor. Então, mudando a incógnita no lugar, eu tenho que 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a y ao quadrado. Aí eu tenho aí que 64 menos 16 é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 48. Então, y é igual a raiz de 48. 48 não é uma raiz exata. Então, a raiz de 48 não é uma raiz exata, então eu deixo justamente assim. Então, o cateto adjacente desse triângulo, do triângulo retângulo, ele mede a raiz de 48 centímetros. Assim, podemos concluir que os lados desse triângulo medem 8 centímetros, 4 centímetros e raiz de 48 centímetros. Já os seus ângulos internos são de 30 graus, que é chamado de acutângulo, um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, e um ângulo de 60 graus, que é chamado de acutângulo, visto que a soma dos ângulos internos dos triângulos sempre será 180 graus. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta para facilitar o ensino o aprendizado de vocês e facilitar esse estudo na trigonometria, viu? A gente vai reproduzir um vídeo para que vocês possam usar essa ferramenta nos estudos de trigonometria. Bom, pessoal, a gente vai utilizar um site, na verdade, online, como ferramenta de aprendizado. Esse site ele se encontra, como se for, o nome do site é PET Colorado, só que dentro do site existem ferramentas que fazem parte de todas as linhas de aprendizado, como matemática, português, ciência, química. Então, ele é um site que abrange várias áreas de conhecimento para auxiliar justamente no aprendizado dos alunos, certo? No site tem uma aba que é chamada, já na parte da matemática, que é chamada de tool trigonométrico. Esse tool trigonométrico é mais focado na área da trigonometria, onde a gente encontra o círculo
trigonométrico para nos auxiliar na parte da visualização. Ou seja, ele pode ser usado em graus ou radianos, usado para procurar padrões nos valores e no gráfico. Quando você altera o valor do ângulo θ, compare, e ele pode também comparar gráficos de seno, cosseno e tangente. Então, esse tool trigonométrico tem o objetivo de definir funções para ângulos negativos e ângulos superiores a 90 graus, transitar entre várias representações de funções trigonométricas, tais como o lado de um triângulo retângulo inscrito em um círculo unitário, o gráfico da função x do ângulo e os valores numéricos de uma função. A gente pode também deduzir sinais, como o sinal positivo, negativo, quando ele é nulo, uma função trigonométrica, para qualquer ângulo sem uma calculadora, utilizando o conceito da unidade de círculo. Podemos também estimar o valor de funções trigonométricas para qualquer ângulo sem uma calculadora, utilizando apenas o conceito de círculo, ou radiano de medidas angulares. Então, pessoal, esse aplicativo é mais pela questão da visualização, ou seja, eu posso simplesmente, através desse gráfico aqui, quanto mais eu giro a minha seta, mais ângulos eu vou encontrar. Estamos no ângulo, estamos zerados, né? No X e no Y. No caso, a gente pode deixar marcado aqui, marca as grades, os rótulos e os ângulos especiais, que são os ângulos que a gente mais usa. Aí, vou deixar tudo marcado aqui para vocês verem que facilita bastante. Aí temos aqui o ângulo de 30 graus. Nesse caso aqui, em cima está marcado como a minha tangente. Eu posso marcar ele, qual é o seno do ângulo de 30 graus e o cosseno do ângulo de 30 graus. Reparem que o gráfico, ele muda também. Então, é tanto na questão do círculo trigonométrico, como também do gráfico, né? Como se comporta o gráfico desse ângulo. Aí temos o ângulo de 60 graus. Vou mudar aqui, pra vocês verem. O ângulo de 45 graus, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 90 graus. Ou seja, através dessas mudanças, eu posso ver o comportamento do meu gráfico também. Posso ver, reparem que no gráfico, cada vez que eu mudo eu vou chamar a minha seta, né? Cada vez que eu mudo aqui, que seria o meu raio, na verdade, no gráfico também está marcando como se comporta o meu ponto no gráfico. Aí a gente pode marcar aqui desse lado também, se a gente quer que marque em graus ou em radianos. Aí, dependendo de como a gente quer, a gente só muda aqui do lado, se eu marco para graus ou radianos. Eu posso mudar aqui se eu quero o cosseno, o seno ou a tangente, e assim por diante. Ou seja, é um aplicativo que facilita bastante a interação do aluno com a trigonometria, comportamento tanto no círculo trigonométrico como no gráfico também. Então, pessoal, esse aplicativo é basicamente para facilitar o ensino, o aprendizado de vocês e que vocês possam usar essa ferramenta em prol de um aprendizado mais facilitado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem básica sobre a trigonometria do triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico da trigonometria.